Pessoal, o assunto aqui, ele é sério. Isso aqui não é uma aula. Primeiramente, também não é uma crítica, não é uma reclamação. E quero deixar claro que o meu negócio, de longe, é perfeito. Nenhum negócio é. Mas existe-se um mínimo. E o mínimo, ele está se perdendo. O mínimo do bom senso, pensamento crítico e execução estão se perdendo. E eu não vou fazer aqui uma comparação que na minha época era melhor e que hoje é pior, ou vice-versa. Eu quero fazer uma comparação sobre comportamento e visão de atuação dentro de um negócio que se perdeu ao longo do tempo por conta de verdades novas e absolutas, certo? É muito difícil ter relacionamentos de qualidade e achar gente de qualidade. Pessoas incríveis, éticas. E tudo isso já é muito difícil de encontrar no mercado. Mas uma coisa é qualidade, outra coisa é visibilidade. E outra coisa é profissionalismo. Você pode ser super qualificado, ter uma técnica maravilhosa, ser uma pessoa ética, por mais do meu coração. Você acha que não tá dando certo porque você é amador. Como amador, não é um xingamento. É uma constatação. Porque o iniciante, ele pode ser profissional, mais profissional que você. Existem empresas grandes que faturam muito, que têm visibilidade, por isso o nome, mas muitos reclamem aqui, muitos processos, porque fazem a trabalho de forma amadora. E existem empresas pequenas que faturam muitas vezes quase a mesma coisa, mas lucram mais do que as grandes, porque são profissionais. O profissionalismo precisa vir antes do crescimento. O profissionalismo, eu não estou falando de estrutura, nada disso que eu falo normalmente, eu estou falando sobre o comportamento profissional, o bom senso de visão de negócio, Quando você trabalha com pessoas, principalmente que tem negócio, ou que trabalham o dia inteiro, ou que tem muitas demandas, que todos nós que trabalhamos, não só no CLT, não só como gerente, como CEO, como CFO, como diretor, como fundador, temos inúmeras demandas. E existe aquele profissional que o trabalho dele, a demanda dele é a comunicação, é o WhatsApp. Esse profissional, ele não pode oscilar entre comunicação e trabalho burocrático. Ele não pode. A nossa mente é limitada, gente. O multitarefas, e eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu sou multitarefas o tempo inteiro, tentando fazer o melhor em cada tarefa, porque eu não acho ninguém para fazer o que eu faço. Isso não é problema do mercado, isso é uma responsabilidade minha de ausência de metodologia, ciência e gestão emocional. É meu problema. Então, como eu faço tudo e sou uma generalista nessas questões setoriais e sei que o meu cérebro é limitado, e a forma como eu vou fazer um planejamento agora será completamente diferente como a forma como eu faria esse planejamento se eu tivesse começado a minha manhã com o meu planejamento de fazer esse planejamento. Vai ser completamente diferente, vai ser completamente afetada pela cadeia de eventos que eu tive que tratar hoje, ao abrir meu WhatsApp, ao abrir as minhas tarefas, ao abrir as minhas caixas de entrada. E eu vou explicar para vocês essa cadeia de eventos, para que essa cadeia de eventos acabe na gente, que a gente tenha coragem de chegar para uma pessoa que a gente gosta, para um cliente muito bom, e falar para ele que se ele não mudar XYZ, o meu trabalho, o nosso trabalho não vai prosperar. Que ele precisa chegar para o superior dele ou para a pessoa que ele contratou do outro lado e falar aquilo que eu falei. Isso desagrada, isso mexe com as relações pessoais. E é exatamente aqui o ponto. A relação pessoal, ela precisa ser separada da profissional. Ela precisa. É preciso tratar os grupos profissionais. É óbvio que uma brincadeira ou outra no meio de interação é legal. É óbvio. Mas se tiver muita carga disso, já perde completamente a finalidade para que aquilo foi criado. E aqui eu vou me esticar muito nessa questão. Vou me esticar muito, porque eu preciso trazer todo mundo para a mesma página, porque eu tenho uma linguagem completamente não metodológica, não professora, eu não sou professora, não sou mentora. Nem quero, não me conecto com isso. Eu falo uma vez, a pessoa absorve ou não absorve e ponto. Ela entende ou não entende, ela pergunta que ela não sabe e ponto. Não sou repetidora das mesmas coisas, porque eu não sou essa pessoa, eu entendi isso e me coloco no meu lugar. Melhoro aquilo que eu sou boa. Mas voltando aqui para a questão, se você for muito sensível, nem fica, nem assiste até o final. Continua no teu amadorismo, no teu improviso, no teu caos generalizado, colocando a culpa no marketing, no mercado, na geração Z, nos profissionais que não são bons, nas pessoas que não querem trabalhar, porque coloca a culpa nisso e não se responsabiliza pelo próprio problema. E se eu estou falando aqui os problemas que eu enxergo, é porque eu também estou aberta para quem tem conhecimento, autoridade e importa de falar sobre as coisas que elas enxergam e eu não enxergo.
Porque o crescimento vem da troca e principalmente da transparência. Glória! Eu não vou cortar. Então vamos lá. Olha só. Quando eu vou executar um trabalho, quando eu sou um profissional, embora seja sozinho, seja com equipe, seja com multitrabalhos, eu preciso ser profissional no negócio. Se eu sou autônomo, se eu tenho um CNPJ, se eu quero trabalhar no meu horário, do meu jeito, com o meu método, eu não estou ali para ser mandado por uma pessoa. Eu vou chegar para a pessoa, eu vou dizer para ela que eu executo tarefas X, Y, Z e que no final dessas tarefas, dessa execução, dessa consultoria, desse serviço, dessa entrega, ela vai ter um resultado X, ela vai alcançar um nível X. Ela vai sair de um ponto A para um ponto B. E esse ponto B não é o fim. Ele é um ponto. Depois tem um ponto C, ponto D, e mais do que um alfabeto que você pode imaginar. Clareza. Ponto. Segundo lugar, eu preciso entender essa pessoa. E eu falo aqui de forma generalizada que as pessoas que trabalham com outras pessoas que trabalham, não importa, mas principalmente isso, vocês precisam de organização no processo de vocês. Não dá para você ser contratado e a pedir várias vezes a mesma informação. Ou vamos lá, eu preciso de informação, mas em algum lugar eu tenho essa informação. Só que eu não me organizei, eu não anotei. Você não pode, como profissional, não como amiga ou como amigo, chegar no meio do dia, do trabalho de uma pessoa que trabalha, no meio de um expediente, e pedir para ela o e-mail dela. Você já foi contratada, vocês já tiveram reunião, vocês já assinaram um contrato, você não pode pedir um negócio desse. Quantas pessoas devem pedir o e-mail dessa pessoa que ela contrata? Se fosse desse jeito. Outra situação, eu preciso do Instagram de fulano para a edição de um vídeo X. No vídeo, a pessoa foi lá pessoalmente, tem uma roteirização, tem o nome da consultoria, o nome do produto. A pessoa que está editando o vídeo quer o quê? Aí a empresa pede para quem contratou. Normalmente quem contratou não foi quem roteirizou, que faz outras coisas. Aí quem contratou pede para outra pessoa que já roteirizou, que já entregou. Isso aqui atrasa porque essa pessoa não conseguiu abrir o Instagram do seu cliente e procurar o nome ou a empresa para saber qual é o Instagram, para pegar o link do perfil. Gente, as pessoas não são só CLT. Elas têm um negócio delas, elas estão prestando um serviço X, é o serviço X que ela vai ser cobrada. Agência de marketing, tem muita agência boa com negócio ruim. E aí, o empresário é desorganizado, contrata uma agência ou não tem estrutura nenhuma para contratar. E a agência, podendo entrar nessa jornada e tentar explicar para continuar com o processo, você precisa contratar um estagiário para lhe ajudar, intermediar entre a gente, que nosso trabalho é X, Y, Z. Não, ela é pior do que ele. A pessoa contrata uma agência, aí ela é colocada no grupo, faz-se 1 a 2 reuniões, e lá no grupo ainda se pede código, ainda se pede perfil de rede social, manda-se links para aprovação de forma aleatória no meio do dia. Gente, o que é que eu quero que vocês respondam, eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e façam a seguinte pergunta: o que eu acho que o meu cliente está fazendo às 9 da manhã de uma quinta-feira? Se eu tenho a rede social dele, fica mais clara ainda a pesquisa. O que o meu cliente, o que o fulano que me contratou está fazendo às 9 da noite de uma terça-feira? Como que eu vou trazer leveza para esse cliente me entregar aquilo que eu preciso? Quantas pessoas devem falar com esse cliente por dia? O que ele trabalha? Quem são os seus clientes? Eu não posso ficar mandando coisa todos os dias de aprovação para um cliente, galera. Ele vai falar assim: caraca, bicho, eu contratei um negócio, mas eu não consigo paz. Eu tenho que estar toda hora lá. Vocês entendem que isso é uma cadeia mínima de eventos que a economia não avança? A economia não avança. O cara que editou o vídeo com o roteiro, onde a pessoa fala do Instagram, onde tem o roteiro, pede para a contratante o Instagram do roteiro, e a contratante pede para outra pessoa procurar o Instagram. Essa outra pessoa, ela vai fazer a mesma coisa que esse cara faria. Ela vai lá na internet, nos seguidores, vai procurar o nome, não vai achar. Vai procurar a empresa, não vai achar. Ou vai achar. Depois de tudo isso feito, aí você fala com a contratante: olha, infelizmente, pelo roteiro, pelo nome completo, eu não consegui encontrar essa pessoa. O que é 99,9% de chance de não encontrar. Porque você bota no Google o nome da pessoa, aparece a cara da pessoa.
Olha o atraso. Se eu atraso a edição de um vídeo, ou as coisas que eu preciso para editar um vídeo, eu atraso o resultado do contratante, que atrasa o resultado dele, onde ele tem cliente, logo ele deixa de demandar energia para fazer as coisas que ele realmente precisa fazer para ganhar dinheiro. Essa cadeia de eventos. Aí o cliente dele não tem resultado, atrapalha a economia. Quando eu trabalhei como estagiária, advogada, contratada, assistente, secretária, não existiu na minha uma única reunião explicativa sobre o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente, se eu não tinha as informações necessárias, eu fazia as coisas com as informações que eu tinha, colocava as lacunas do que eu não tinha, pesquisava 10, 15 anos atrás, num Google que já existia, o que eu não tinha, para depois chegar para a pessoa com a questão completa, para ela me dizer que isso aqui eu não consegui achar sem você, isso aqui eu achei. Aí, quando se trata de uma contratação, você pega todas as lacunas que você não encontrou e você manda uma mensagem para o cliente. Fulaninho, eu tenho uma lista de coisas que eu não consegui encontrar. Uma lista de coisas que eu preciso logar e preciso de você. Qual é a melhor hora para a gente conversar? E você passar isso para mim. Tá aqui a lista. Eu tenho tia X, Y, Z. Aí não. Aí fica, oi, eu preciso do e-mail. Oi, eu preciso falar com... Gente, como vocês querem ir pra frente e trabalhar desse jeito? Como? Isso aqui não é a Jennifer, dona da razão, a Jennifer, dona... Não, eu tenho muitos pontos cegos. Eu gasto muito dinheiro para ver os meus pontos cegos, porque sou uma pessoa extremamente insensível em relação a várias coisas que para mim são óbvias, que para mim são claras, e que para mim não faz o menor sentido perder tempo, como ficar emocionado e triste, e ai, chateado, e ai, fulano foi grossinho, ai, eu não... Então, não tô dizendo que quem tem isso é problemático, eu tô dizendo que eu não tenho isso. Esses meus pontos cegos me limitam, e eu sei que esses pontos cegos me limitam, logo estou aqui para trazer pontos cegos dos outros que os limitam muito mais, que é uma questão de estruturação e visão profissional de negócio, que não temos porque não fomos ensinados a ter pensamento crítico. Nossa escola, nossa faculdade não nos ensina. Não é à toa, gente, que quem nunca fez uma faculdade, que quem saiu do ensino médio consegue ter mais sucesso profissional como empresário do que alguém que cumpriu todos os requisitos. Vocês entendem que quem não teve o ensino básico ganha mais dinheiro, tem mais condições de prosperar, porque tem vivência de vida, problema, resolução. Não foi ensinado a pensar sem critério do que uma pessoa que fez faculdade, que tem um técnico muito bem feito. E a gente tá aqui, ó. Eu fiz toda a escola, eu fiz técnico, eu fiz pós. Completamente limitada. Meu copo é cheio de problemas, de falta de visão, de falta de... Mas isso foi sendo desconstruído ao longo do tempo. Foi uma média, eu trabalhava um monte de problema ao mesmo tempo em que fazia. Tanto é que o meu maior problema quando eu era adolescente era que eu não via mais sentido, eu não via sentido na escola. Eu falei, não faz sentido eu estar aqui estudando biologia. Eu ficava puta de ir pra escola. Primeiro que só tinha patricinha chata, só pensava em maquiagem. 7 de setembro ao Deoto. Ficava lá se maquiando, fazendo blush. Apertavam as calças, nada a ver a coisa aqui, mas é só uma convivência. Era ridículo pra mim ir pra escola. Eu tive que sair do terceiro ano e ir pra faculdade pra sentir que eu tava fazendo algo relevante. Por que que o cara que não tem o ensino médio, tem uma empresa, um regime de empresas, contrata técnicos, e você não prospera? E quando eu falo você, me boto a peça no pacote, no mesmo saco. Agora, isso que eu tô enxergando, que é um problema assim, não é regional, embora exista mais regionalmente, é um problema generalizado. Generalizado. Sabe por quê? Porque a piora disso está acontecendo por conta dessa ferramentazinha aqui, que era para ajudar e está atrapalhando. Porque o ser humano precisa ser muito boa máquina para operar uma ferramenta. Se o ser humano não for uma boa máquina para operar uma ferramenta, isso aqui vira a pior coisa da sua existência. Uma vez que você tem acesso ilimitado a uma pessoa, que você pode falar com ela e perguntar o que quiser durante o dia inteiro, a noite inteira, você não se cobra de procurar por conta própria aquilo que você não precisa dela. Pior ainda, você quer ser cortês. Oi, bom dia. O que é? Família? É grupo de churrasco? Cortesia, Jennifer, é cortesia. Bom dia, vírgula. Preciso que você já lista abaixo, identifique o que tem, o que não tem, o que precisa de ajuda e marque os horários comigo para qualquer auxílio. Ponto.
Você vai ter que fazer um curso de como usar o WhatsApp nos negócios. Mas existem perfis, existem não sei o quê, existem não sei o quê. Tudo bem. Você se adequa ao perfil na venda, você se adequa ao perfil na reunião, mas você vai perder tempo, energia e dinheiro por conta disso aqui. Grupo é para falar sobre o objetivo do grupo. Reunião é para falar sobre o objetivo da reunião. Encontrar a pessoa para um café é encontrar a pessoa para um café. Eu vou mudar drasticamente a forma como eu encaro o meu WhatsApp hoje. Eu, na verdade, já tinha mudado isso. Existe uma lista com etiquetas de quem eu preciso responder de imediato. E veja bem, você está contratando, a pessoa tem que ter tudo na mão e facilitar a sua vida. Se você é contratado, você que tem que dar. Eu respondo em tempo recorde os meus clientes. Eles estão em favorito, eles estão nos grupos favoritos. E as pessoas de grupos, os grupos têm lá em grupos para acompanhar, que é justamente para eu acompanhar. Se eu sou responsável por alguma coisa, eu vou acompanhar aquele grupo. Agora, o grupo eu não vou acompanhar. Qual é o grupo que eu não vou acompanhar? Eu contratei uma assessoria X, contábil, sei lá, qualquer coisa. Essa pessoa tem que me mandar mensagem com tudo. Tá aqui, Jennifer, o planejamento. Tá aqui os custos. Tá aqui o negócio. Tá aqui a análise, aqui não sei o quê. Jennifer, uma vez que a gente tem prazo, qual o melhor dia e hora para eu te mandar isso aqui? Às vezes eu tiro folga Às vezes o empresário tira folga na segunda, às vezes o empresário tira folga na quarta, às vezes o empresário tira folga. Folga que eu tô dizendo é aquele dia que o empresário tira resolver as coisas que ele precisa resolver. Ou aquele momento do dia. Ai, não, pra mim é na sexta-feira. Sextas-feiras, eu uso as minhas sextas-feiras para tratar o meu interno. Eu uso as quartas-feiras à tarde para tratar sobre todas as questões relacionadas ao cliente X. Eu uso os sábados para fazer tudo em relação a marketing e vendas, porque nas segundas eu tenho follow-up. A minha pergunta é, vocês têm isso? Porque o que eu vejo são escravos do WhatsApp, do Instagram. E as pessoas perguntam para mim toda hora, como que tu consegue responder o cliente e fazer tão rápido? Não é só a ferramenta. Eu posso te dizer que todo passo a passo, se você não for organizado, você não vai saber. Eu respondo o cliente, eu mando áudios, eu faço grupo, extraio essas mensagens, jogo na minha IA, ela organiza para mim. Eu jogo essas organizações com todas as coisas que eu preciso saber em tempo real, em uma pasta, tudo pelo celular, se eu quiser. As coisas não podem continuar da forma como estão. Seja você um momento que se para. Ainda que você vá desagradar a pessoa. Normalmente elas vão dizer que você é grosso, intransigente, porque você está colocando limites. Limites esses que nem deveriam ser colocados. Limites esses que você vai ter que trazer um conteúdo educativo para colocar. E fora que, quando a pessoa quer uma resposta imediata. Qual o seu e-mail? 4 horas depois, seu e-mail. 3 pontinhos. Quando não manda um bom dia, tudo bem? Passam-se 10 dias porque eu não respondo. Aí o meu estagiário vai lá e fala assim, oi, posso ajudar? Esqueci. Diva, mas era para te contratar. Me fala como é que uma pessoa dessa vai ter resultado com o que eu vou entregar. Se ela já começa a conversa desse jeito. Pessoal, eu não tô falando abobrinha aqui não. Nada irreal não. Eu posso botar dezenas de prints das pessoas que chegam e falam, oi fulano, tudo bem? Eu sou o fulano. Cicrano me deu o seu contato. Eu tô com um problema XYZ. E ele me diz que você resolve. Se você resolve, aí eu vou falar sobre. Ah, quando não é cliente, é lead. E aí, fulano, tudo bem? Lá no clube, lá no grupo X, tá uma seguinte questão que precisa disso, daquilo. Coisas relevantes, entendeu? Você quer conversar no WhatsApp? Você conversa com seu namorado, você conversa com seu melhor amigo, você conversa com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu... Não sei com quem tu vai conversar. Não sei. Ou então tu espera. É uma mensagem aleatória. Se a pessoa não responder, não leva pro lado pessoal, não. Ela viu, ela escutou, ela riu e ela seguiu a vida. Galera, é aqui. É no meio do telefone que acontece um problema e você vai para outro problema. É no meio do problema, a sua casa, você tem filhos, fulano foi parar no hospital, a escola do ciclano. Você riu aqui de uma mensagem de um amigo e você não responde a mensagem. Isso não está sendo sustentável. As pessoas estão ficando loucas. Por atenção, validar, sei lá o que é. Procura um pessoal da mente aí. E outra coisa, entendam qual é o seu produto. Meu produto não é passar a mão na cabeça de gente. Vou fazer uma parceria, vou contratar uma pessoa. Ser contratada não é mentalidade emocional que vai ser tratado conosco.
todas as pessoas que eu contrato, eu sou a melhor aluna possível para não dar trabalho desnecessário para o trabalho que já existe. Porque o trabalho que já existe é justamente esse. Eu vou procurar o e-mail dessa pessoa em algum lugar, porque eu não vou chegar para ela no meio do dia dela, onde ela deve estar se preparando para uma entrevista, onde ela deve estar se preparando para onde eu estou tratando de coisas graves. Pessoal, é engraçado, né, o que acontece no Instagram, é engraçado, é legal você fazer uma operação, é legal você subir um produto, é legal essa estruturação, é muito legal fazer essa automação, é muito legal esse conteúdozinho de rede social. Mas o trabalho mesmo, gente, é grave, são coisas graves. São bloqueios de WhatsApp, onde a pessoa tem tudo da sua vida, todas as suas contas dentro desse WhatsApp, porque não teve orientação prévia. E toda a sua vida e a da sua família estão lá. É um jornalista que tem que andar armado, porque faz matérias, as pessoas ameaçam ele de forma anônima. E você tem que descobrir. É uma pessoa que tá jogando e é perseguida na internet. São contas bloqueadas, que são seu ganha-pão diário de clientes que você acabou de fechar e você precisa fazer a configuração dessas contas e você não tem conta. São coisas graves nos bastidores que acontecem para você vir me pedir um e-mail ou para ver o post de segunda-feira. E um outro empresário que te contrata não é diferente de mim. Pelo contrário, os clientes de empresas grandes têm problemas em negociações gigantes. Você acha que um Paulo João da Silva, que tem uma empresa, uma filial, um monte de franquia, você acha que ele tá lá na negociação de franquia, ele vai abrir o WhatsApp dele e a assessoria dele vai perguntar: oi fulano, tu tem as fotos de ontem? Eu não estou dizendo que o erro é dessas pessoas. O erro é nosso. O erro é nosso como sociedade. Inclusive o meu erro. O meu erro de não conseguir simplesmente falar aqui da forma como, sei lá, a Eliana falaria no programa das 10 para criança. Porque entendo que é outro adulto e eu, sinceramente, eu tô me lixando pro emocional. Sabe por quê? Porque o meu emocional não afeta o que eu vou trabalhar. O meu cérebro ele pode ser limitado entre criativo e burocrático. Quem tem a responsabilidade de dividir o dia entre criatividade e burocracia sou eu. Quem tem a responsabilidade de limitar minha agenda sou eu. Quem tem a responsabilidade de pegar mais coisas do que eu posso e não dar conta sou eu. Mas as minhas emoções não importam para eu fazer o meu trabalho. O meu trabalho vai ser feito. E para ele ser feito da melhor forma possível, a minha equipe tem que fazer da melhor forma possível também. Porque se eu abro um negócio e não tá lá o mínimo, sim, isso vai impactar, me deixar puta da vida. Porque eu não tenho o mínimo que eu paguei pra ter. E se a minha equipe, que eu pago e mando, me deixa assim, como você acha que uma empresa B2B se sente quando ela abre um negócio ou vê uma mensagem, se sente em relação a você? É uma emoção positiva ou negativa? O que é uma emoção positiva e negativa pra você? Porque eu dou um monte de cagaço. Eu mando áudio falando mesmo. Mas é pra isso que eu fui contratada. Um dia desse o cara falou: eu quero o link de tal coisa. Eu falei: tá liberado o link de tal coisa pro seu e-mail. Ah, não, mas é que eu não tô com ele aqui, que eu troquei o celular. Então faço o login. Eu lhe dou o número. Ele, puto que estava, falou: gente, eu te contratei pra facilitar a minha vida. Eu disse: não. Eu facilito a sua vida à medida que eu posso, dando todas as informações precisas, inclusive me disponibilizando para lhe dar um código que você já deveria ter no seu celular, mas não tem. Isso é facilitar a vida. Você me contratou para proteger os seus ativos, seus dados, suas contas, sua empresa, seu CNPJ. Você me contratou para proteger. E proteção não é facilidade. Proteção é árdua. São contas e mais contas, configurações e mais configurações. Não confunda as coisas. Você quer facilidade? Contrate um secretário para ele fazer o login no seu celular sempre que você trocar, já que você perde a cada 30 dias. Eu espero que não venha uma enxurrada de gente. Ai, Jennifer, não interpretou direito, irmão? Passa pro próximo. Não enche o saco. Doeu pra ti? Anota. O que é que dói? Anota assim, porra, o que ela falou aqui e eu quis esculhambar ela. Vê se o problema não tá contigo. E principalmente, repense se você vai ser a engrenagem que transforma a economia numa economia ruim ou se você vai ser a engrenagem que transforma a economia em algo bom. Separe a sua vida pessoal da sua vida profissional e as suas emoções do dia a dia do seu negócio. E se você não consegue fazer isso, não tem problema não. É só me contratar e me pagar porque eu faço por você.